Ah, ok. Oi, Magali, Ah, tudo bem? tudo bem? Tudo. Só avisando a todos que a Magali está conectada com o perfil da Cleri, porque ela não conseguiu ainda mudar o celular ali, teve um probleminha com o Teve. equipamento e ela está fazendo essa mudança. Então a Sim. gente vai conversar com o perfil de outra pessoa. Mas não é Tudo assim, bem, né? A Magli? gente está sempre no teatro, né? Se colocando, né? Justamente. No momento, a Clery é o meu duplo. E a gente vai se virando com as coisas, com as intempéries e as coisas que vão acontecendo a todo momento em cena, né, Magli? É isso aí, é improvisando. Improvisando. Magui, te apresenta para o pessoal da Elétrica do Batom. Bom, sou Magali Quadros, trabalho desde sempre, né, com teatro, desde que eu comecei lá na minha infância, no teatro na escola, e aí segui, né, teatro amador, teatro profissional, e aí vem vindo. E aí, me dedicando sempre na área da cultura, das humanas, e trabalhando sempre, né, sempre que posso dentro dessa área. Sempre nessa área. Tu sabe que eu estava olhando aqui, a gente convive há tempo com várias pessoas e a gente nunca fica olhando o currículo da pessoa, né? Porque a gente conversa no dia a dia e tudo mais. Mas eu vou ler aqui, eu quero mostrar umas coisas importantes que eu acho que norteio também um pouco da nossa conversa. Tu tem uma graduação em filosofia, tu tem um mestrado em turismo, a especialização em teatro contemporâneo e um mestrado em teatro, dramaturgia. É isso, né, Mag? Isso, Todo, toda uma vida acadêmica também voltada para essa questão do teatro também, né? isso. Sempre na área da cultura, né, o turismo, dentro do turismo, turismo cultural. A minha dissertação foi em cima de encenação teatral em museu histórico. Eu acho muito interessante que a gente trabalhe essa questão da identidade, né, dentro da Uhum. questão museológica, que é sempre muito significativa e que essa identidade possa ser um elemento vivo, né, dentro do museu. É ali, no momento que a gente quer vivificar o museu, eu acho que trabalhar essa questão da identidade desse local, né, onde o museu está inserido e das suas questões e também deste público, deste visitante, né? Então, essa questão de trabalhar a identidade e a memória, eu acho que sempre tem norteado o meu trabalho. Sabe que eu vou voltar nisso logo, logo, Mike. Mas eu quero iniciar assim, ó, a Magali escreveu um texto, eu convidei ela para escrever um texto para a Elétrica do Batom, tá? Então, lá no blog eletricadobatom.com.br tem o texto da Magali chamado Evoé. Falei certo, Mag? Isso, Evoé. Eloé. E, e ele fala um pouco dessa trajetória pessoal dela. E eu quero trazer duas coisas importantes ali lá do início, né? Que tu falou lá na adolescência que tu te encontrou com o teatro. E eu tirei duas coisas ali. Tu fala no texto em me encontrar ou encontrar-me e me conhecer. Isso foi o que tu conseguiu isso no teatro, Magali? Eu acho que o teatro ele não serve para dar nenhuma solução, né? Com certeza. Uhum. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente se questiona a respeito de quem a gente é, porque ele te abre para as suas várias facetas, né? Para as várias possibilidades do ser. Quem tu pode ser, né? Porque nós não somos estanques, nós estamos sempre em constante transformação, né? Dependendo da situação em que a gente se encontra. Então, quanto mais situações você se predispõe, né? Você amplia as suas possibilidades de ser. Né? Por isso a questão da cultura, quanto mais culto, né? Ou seja, quanto mais culta é uma pessoa, mais se amplia os seus horizontes. Né? Cultura no sentido de entrar em contato com as várias possibilidades do ser humano, de estar no mundo, de estar em Isso, sociedade, e né? estar disponível para
aberto a essas situações, de tentar entender isso, né? Isso. Então você amplia os teus horizontes, você não fica fechado no seu mundinho, você amplia os teus horizontes, né? Tem contato com outras formas de ser, com outras culturas, com outras visões de mundo, e você também se enriquece, você vai somando essas outras visões de mundo às suas e vai se ampliando. E aí cada vez mais você fica, quem sou eu? O que eu quero, Sim, essas o que questões. eu sonho para mim, e cada vez mais você tem inquietações, né? Uhum. Mike, deixa eu te pedir uma coisinha. Tu tem como deixar o celular mais parado, porque a gente está conversando e ele está balançando Não, é bastante. verdade, é porque eu estou segurando ele na mão. Deixa eu ver se eu consigo botar ele num lugarzinho Só aqui. se conseguir, sem problema. Sem problema. A gente está ao vivo, mas é isso mesmo. Eu vou botar ele aqui, eu vou botar ele aqui Fica penduradinho. num lugar confortável para ti também. Opa, vamos ver aqui. Tá, beleza? Pode ser assim? Pode. Quer te aproximar um pouquinho mais? Uhum. Aí, ó. Opa, peraí, cortou tua cabeça, Mike. Só um pouquinho que eu já vou me organizar aqui. Aí, ó, pronto, é Vou assim botar mesmo. um suportezinho aqui. Pronto. Isso aí. Hum, só porque estava balançando ali um pouquinho. Sim, claro, eu E estava aí, segurando ele na mão, né? E eu não consigo falar sem ficar gesticulando, né? A Peri está querendo fazer, botando aqui, mas não precisa. Arrumando cenário aqui atrás, entendeu? Vamos fazer arrumando cenário, não tem problema que eu uma estou só com a montagem. parede verde aqui atrás. E aí? Mag, aí tu estava falando, a gente estava falando desse observação, de encontro, de se colocar também no lugar do outro, isso faz parte da experiência, né? Desse laboratório que a gente costuma chamar isso dentro desse círculo. Mas voltando um pouquinho, tem uma coisa que a gente até já conversou muito disso. Teatro é terapia? Teatro, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. No sentido de que toda arte é terapêutica, né? Porque toda Uhum, arte trabalha sobre o teu pensamento, as tuas é a expressão, é a tua expressão do mundo, você coloca na arte a tua visão de mundo, o teu se estar no mundo, e isso é terapêutico, não é? Porque com isso você passa a se conhecer melhor, conhecer as suas inquietações, as suas fraquezas, os seus traumas, as suas uh, as suas questões mais íntimas e profundas, você coloca através da arte. Então, a arte, ela é, não só o teatro, mas todas as manifestações, todas as linguagens, ela é terapêutica, ela é educativa, né? ela, uhum, ela é socializante, de alguma maneira, né? Então, o teatro mais do que qualquer outra, porque ela é uma arte social, ela é uma arte do outro, ela é uma arte que não se faz sozinho, né? E ela é uma arte eminentemente política, né? Então, você convive com os outros e você se relaciona com os outros, e isto sim. serve para o teu autoconhecimento, e dessa forma ele é também terapêutico, né? Uhum. E nós entrando um pouquinho, a gente já começou a trabalhar um pouco a importância disso tudo, né? Tanto que ali dentro do teu currículo, os mestrados, especializações voltados à própria área. E eu estou batendo bastante, não estou falando de tantas outras áreas artísticas, e a gente está focando um pouco mais no teatro, para conseguir trabalhar mais esse know-how e essa bagagem toda que você tem. E uma das coisas que eu estava pensando aqui, antes da gente começar, que eu também venho dessa área, a gente se conhece também dentro dessa área, o quanto o teatro é importante para diversas outras coisas da vida. Só um Né? minutinho, vou tentar botar aqui Tranquilo. num O que fica suportezinho que melhor ele do teu organizou para jeito. mim aqui. Aham. Ok, É lá que a gente vai se ajeitando. isso.
Então, da importância disso, eu vejo aqui também, ali, tu trabalhou um tempo com teatro educação, ou teatro na educação. Me fala um pouquinho mais disso, que eu tenho outras coisas que a gente vai entrar, mas eu acho que essa aí é o início daquilo que eu quero puxar. Sim, eu, eu trabalhei, teve um período assim que eu me dediquei a essas questões mais educativas, né? E como trabalhar principalmente com crianças e jovens, a questão do teatro. E aí eu me direcionei para os jogos dramáticos, né? Também fiz estudei e participei de alguns encontros que inclusive de um grupo internacional que estuda a questão dos temas tabus no teatro para infância e Uhum. juventude. Né? Como trabalhar essas questões que não se costuma falar, né? Porque a gente pensa sempre, todo mundo pensa em teatro infantil, sempre com histórias leves, alegres, né? Ou as fábulas. E as próprias histórias infantis também elas sempre tentam trabalhar essas questões dos tabus, né? Como crianças que foram abandonadas, pais que morreram, né? Enfim, a vovó que é comida pelo lobo, e o próprio lobo, né? Como Uhum. se relacionar com o lobo, e coisas assim. E esses temas tabus, então, são realmente as questões de morte, de perda, de violência, de drogas, de sexo, são temas que não são normalmente tratados, né, no teatro. E aí, então, existe um grupo de pessoas, né, nível internacional, que trabalha nessa linha. Então, eu também me envolvi com esse pessoal e a gente fez alguns trabalhos juntos. Mas eu trabalhei também no Teatro Educação para professores de pedagogia, né, para que eles pudessem Sim. utilizar algumas técnicas no seu trabalho dentro da escola. E é aí que entra um pouco também dessa importância, porque eu venho assim, a gente tem vários segmentos em que se ocupa o teatro e que sai fora desse negócio de teatro clássico dentro de uma sala de teatro, com um espetáculo, né, digamos assim, um intelectual de alguma maneira, mas que traz, que aproxima e que dá oportunidade para as pessoas se trabalharem e trabalharem com isso, né? O teatro na educação e o teatro agora, essas técnicas teatrais utilizadas aí por professores de pedagogia, a importância que isso pode enriquecer a parte de ensino-aprendizagem deles, né? Dentro disso ainda, a gente tem o teatro empresa, que foi, também existe há muito tempo, e que se utiliza dessas técnicas para ali trabalhar questões de normas técnicas, normatizações, questões de uso de EPIs, questões de segurança, onde a gente consegue trazer para um personagem tudo aquilo que se quer mostrar e canalizar dentro daquele personagem, todas essas coisas que às vezes é tão tá na frente das pessoas, mas quando elas precisam ver no outro, né? Elas precisam enxergar de Isso. outra Quando forma. você vê no outro, né, você se reconhece no outro, né? O Brecht já Uhum. trabalhava com isso, né? O Bertolt Brecht tinha esse trabalho, ele fazia, usava no seu trabalho, no seu teatro, o efeito de estranhamento, né? Que era exatamente isso. Você coloca numa situação que parece que não tem nada a ver com você, né? E aí você consegue olhar de fora e dizer: nossa, mas olha o que o personagem está fazendo, mas que absurdo aquela situação. Aí você se dá conta, mas eu também faço isso, ou eu também estou nessa situação, né? Ou sim, eu percebo essa situação no meu meio, onde eu vivo também. Então, esse efeito de estranhamento, né? Provocaria estimularia uma reflexão, né?
e um reconhecimento do espectador. Então, e isso funciona mesmo, porque você se coloca, você percebe situações que muitas vezes você não perceberia de outra forma. Da mesma forma, o teatro e técnicas, digamos assim, do teatro é usado no psicodrama, aí sim terapêutico, né? Não é teatro, mas existem técnicas, né? Inclusive é utilizado o diretor, né? Que está ali comandando a cena, fazendo as improvisações, não é? Então você coloca o indivíduo dentro daquela situação e ele é obrigado a resolvê-la, né? Você estabelece o conflito ali e ele é obrigado a resolver. Então na vida dele ele não tem muitas vezes essa pressão, ou ele utiliza subterfúgios para não resolver a situação, e aí naquele momento terapêutico ele precisa resolver, né? E aí muitas vezes ele consegue abrir os olhos para aquilo que está acontecendo, enfim. E isso se dá também a nível pedagógico, no momento em que a criança também, e o jovem é colocado naquela situação que ele tem que resolver. Então, são problemáticas, né, do seu dia a dia, né, da sua convivência, que é colocada em cena e ele tem que resolver, ele tem que refletir sobre aquilo, né? Ele tem que compreender para poder explicar ao outro, para poder contar ao outro aquela história, né? Então, isso é pedagógico educativo. Então, são tantas, né, são tantas as vertentes que a gente está falando desse ser, né, ator, não o ator enquanto ator global, o ator, enfim, de novela, o ator de filme. A gente está indo assim. O que eu quero colocar e deixar claro que existem tantas outras oportunidades. Sim. O teatro é utilizado, nisso que a gente está falando, o teatro é utilizado como meio para, né? Exato. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta de trabalho. Nós não estamos falando ainda do teatro-arte, né? Do teatro linguagem artística. Né? Que aí ela vai para um outro viés. Aí ele não é o teatro, o teatro não serve para uma outra finalidade, mas a finalidade é ele próprio, né? Exato. Inclusive, tu tinha começado a falar ali, lá no início, tu falou dos museus e tudo mais, né? E isso tem a ver também com o teu mestrado em turismo. Não só a ver com isso, mas abre oportunidades dentro do próprio turismo, a utilização tanto das técnicas de teatrais que a gente vem falando até agora, quanto do teatro e encenação propriamente dito, para ali contar ou recontar um fato histórico, uma cena de batalha que aconteceu naquele campo, e isso movimenta, né? Então, uma porção de atores, uma porção de pessoas, uma porção de produção para que aquilo aconteça. E a gente tem aí todo um conjunto, digamos assim, de renda, de geração de renda por trás do turismo, por trás da questão histórica, né? Sim, com certeza. Ele amplia as possibilidades de trabalho, né? E principalmente a questão do turismo e do museu, não só o museu, mas outros locais turísticos que possam ser utilizados ali, podem servir de situação para uma encenação. O que eu pude perceber na minha dissertação é que o público que tinha acesso à encenação saía do museu com uma outra bagagem, digamos assim. Porque ele saía não só com a bagagem de observar, de conhecer, mas ele mexia com a sua memória emotiva. Então, aqueles objetos que ele observou passavam a ter outros significados, né? Porque ele percebia o contexto
daquele objeto, né? Então, tanto que era assim, quando nós terminávamos a minha, o meu trabalho de pesquisa foi em cima do Museu Casa de Pedra, e nós reproduzimos uma família de imigrantes, né? Então, tinha um momento em que eles faziam a refeição, comiam a polenta, que era cortada com a linha, né? Comiam o pissacão e tomavam vinho. E os visitantes, no final, diziam: mas eu quero um pedacinho daquela polenta, eu quero experimentar. Não, mas é uma polenta cênica, a gente não vai dar para vocês comerem, porque ela é só cênica. Não, mas por favor, me dá, eu quero provar, porque deve ser muito bom, porque eles estavam comendo com tanta vontade, né? Deve ser muito bom. E aí você questionava e dizia: mas eu me lembrei da minha avó, eu me lembrei da minha infância, realmente a gente usava aquele objeto, era assim mesmo que fazia. Ou seja, saíam do museu querendo falar, sabe? Falavam, contavam, queriam falar das suas vidas, de como tinha sido a sua infância. As outras pessoas que saíam do museu não tinham muitas coisas para falar. Diziam: sim, foi muito bom, gostei, muito bonito. Mas não tinham coisas para falar. E essas outras pessoas, sim, elas queriam falar, elas queriam tocar nas coisas, elas queriam provar. Né? Então, por quê? Porque foi transformado, né, em uma vivência significativa. Aquele momento foi uma vivência significativa. Então, tenho certeza que as pessoas que passam por esta vivência significativa, elas vão guardar na sua memória este local, vão indicar este local para outras pessoas, vão querer voltar novamente para sentir novamente retomar novamente aquela memória. Então, eu penso que é extremamente positivo, sim, se trabalhar com isso, né? Claro, sempre com muito cuidado, com muito sabendo exatamente o que está fazendo, né? Com profissionais especializados nessa área, exatamente para que a gente não modifique de alguma maneira a própria história, né? Que a gente esteja os fatos e tal. Então, é muito importante que tudo seja muito cuidadoso, até inclusive com os próprios objetos do museu, o que pode ser usado, o que não pode ser usado, o que pode ser usado enquanto réplica, né, ou não. Enfim, tudo isso tem que ser um estudo cuidadoso. É um planejamento bem sério, né? Isso. Mas uma coisa que não é só chegar e fazer, né? Claro que é importante que se tomem iniciativas, mas também precisa ter esse cuidado todo, principalmente quando se está lidando com questões históricas, objetos históricos importantes e questões históricas realmente importantes. Eu sabe que uma das coisas que me marcou quando a gente fez a história do Paco, né? Tu está lembrado desse espetáculo? Sim. E foi assistir netos dele, e se eu não me engano, um dos filhos dele, um senhor de idade bastante avançada na época, tem bastante tempo que a gente fez isso. E lá fora ele me disse uma coisa, porque eu ficava lá fora enquanto todo mundo estava lá dentro se preparando para entrar em cena. Como eu fico assistindo sempre, eu consigo ver as outras coisas que acontecem, que é a entrada das pessoas, como é que olhando as expectativas dela. E nesse caso, esse senhor veio falar comigo, porque eu estava com a camiseta, né, do grupo e tal. E ele me disse assim: eu tô com medo. Eu disse: mas por quê? Ele disse: são feridas ainda muito recentes. E aí eu pensei: nossa, que responsabilidade que a gente tem nas mãos agora. Sempre teve, mas isso não tinha me colocado assim, não tinha pensado daquela. E quando ele saiu, eu estava lá fora também, estava esperando, porque eu queria ver como ele ia sair. E aí eu percebi que ele saiu aliviado. Ele saiu
mais aliviado de quando ele entrou. Uhum. E aí eu disse, é muito importante trabalhar de uma maneira muito profissional quando a gente trata de questões tão históricas e tão delicadas assim, né? Que a coisa não pode ser feita de qualquer maneira para Uhum. evitar aí grandes decepções, grandes, sim, Danos, muitas vezes, né? danos, né? Exato, danos é a palavra. Eu queria entrar te falar de uma outra situação. Quando eu estava fazendo uma especialização, o meu trabalho foi em criatividade e inovação, era uma especialização dentro da área de gestão de pessoas. E eu me deparei com uma série de... O que estava sendo apresentado naquela especialização na época era tão comum para mim, que vinha de uma área mais artística, e era tão inovador para aquela turma que estava lá que eu me sentia deslocado. Eu dizia, gente, mas espera aí, eu já vivi esse tipo de coisa, já me coloquei nesse lugar, eu já fiz isso. E, e aquilo estava sendo colocado de uma maneira assim, nossa, muito como inovador e tudo mais. Eu disse, pô, esse pessoal acho que nunca viu nada de teatro, nunca leu nada de teatro, nunca foi ao teatro, porque isso é de uma normalidade, ou pelo menos deveria ser, e eu percebi que não era naquele momento, né? Para criatividade, inovação, né? Quando a gente se abre para que essas coisas aconteçam, quando a gente se abre para observar as coisas, é que a gente começa a achar novos usos para aquilo ou novas maneiras de se construir a coisa. Então, aí existe mais uma entrada do teatro nisso aí. E aí eu me lembrei eu não sei se tu te lembra de um vendedor de flores que tinha na Júlia de Castilhos. Para quem não é daqui da nossa região, a gente é de Caxias do Sul. A Júlia de Castilhos é uma das ruas principais da cidade, se não uma das mais antigas da cidade. E tinha um vendedor de flores que ele se fantasiava de personagens. Eu não sei se tu chegou a ver isso uma vez. Não. Tá? E eu parei, e foi bem na época que eu estava fazendo essa especialização, e um dos professores, ele era diretor de marketing de uma grande empresa aqui da nossa cidade. E eu escrevi sobre isso. Disse, cara, eu acho que as contratações, elas estão sendo feitas de modo errado. Porque vocês estão pedindo, eu não sei se isso acontece ainda, porque eu estou um pouco fora dessa área, mas você tinha que omitir dados do seu currículo para deixar só o que era de objetivo da vaga que você ia procurar. Uhum. Aí eu falei para ele, eu digo, cara, não sou eu que tenho que fazer isso. É o processo seletivo que eu acho que tem que ser mais ampliado, saber onde eu me encaixo dentro da empresa. Né? Por que eu tenho que omitir o que eu faço da minha vida que poderia contribuir para dentro de uma área da tua empresa? Né? Será que o teu processo seletivo não está diferente? E aí eu citei esse cara. Eu disse, olha só, ele vendia rosas ali de calção e tênis e camiseta e ficava madrugada dentro. Ele foi lá e botou se fantasiou de Zorro e em uma hora ele vendeu as 200, 300 flores que ele queria vender, que era a meta dele. Então, o visual disso, né, se vestir de um personagem já ajuda nas vendas também. É. Mais uma aplicação, né, que a gente vê aí do teatro e das técnicas do teatro. E eu acabei a especialização como um estranho no ninho dentro daquilo lá, né, mas enfim, eu acho que foi de grande valia. Uma das coisas também, Mike, que acho que é importante, a gente volta às técnicas de teatro, a gente volta na educação. Não sei se tu passou por isso, mas eu, quando estava em graduação, eu percebia em graduação e mesmo em curso técnico, eu percebia a dificuldade que os meus colegas tinham de apresentar um trabalho, Sim. de se colocar na frente, né?
de ir lá para frente e conversar com as pessoas. E o quanto o teatro foi importante para mim nesse sentido também, né? Que modificações isso faz com a gente, né? Com quem vivencia isso. Sim, bom, tudo na vida a gente aprende experimentando, né? E o teatro, ele é um grande laboratório para se experimentar coisas. Então, você experimenta como é, porque no teatro você está o tempo inteiro se expondo, né? Você expõe o teu Uhum. corpo, você expõe a tua maneira de ser, né? A sua voz, o seu gestual, e todas as tuas, digamos assim, os teus pequenos defeitos, ou grandes, enfim, eles estão ali à mostra, né? Uhum. Você não tem como esconder nada quando você está em cena, né? Você está ali visível. Então, no momento que você pratica o teatro, né? Você experiencia o teatro, você se coloca N vezes em situações de exposição, você passa a normalizar isso e a perceber a se perceber dentro dessa situação de exposição, né? O que que eu posso revelar ou esconder? Como é que isso aqui eu fico nervoso, então o que que eu posso usar? Até mesmo usar técnicas do teatro, né? Que a gente usa Uhum. para se controlar o nervosismo, respirar, né? Que a gente sempre trabalha muito com a questão da respiração, concentração, né? Então esse exercício ele te permite enfrentar essas situações com um pouco mais tranquilidade, né? Mas basicamente a questão que mais te tranquiliza ao se expor em público é ter algo para dizer, é conhecer aquilo que você vai falar. Isso te dá tranquilidade. Então, o que eu acho que dá muito nervosismo numa sala de aula é quando você tem que falar sobre algo que você não domina, um assunto que você não domina. Aí bate o pavor, né? Aí você realmente fica nervoso. Aí você precisa de muita técnica de improvisação, né? E nem todo mundo é bom na improvisação. É só no Sob Fogo. Sabe que eu fui concluir o meu trabalho na Ubra e eu estava muito tranquilo porque a minha banca, que até onde eu sabia, eram duas pessoas. E chegando lá, eu cheguei cedo, a coordenadora disse assim, mas o teu trabalho está tão interessante que eu vou fazer o seguinte, ela entrou numa sala de aula e convidou todo mundo, e mais umas pessoas, mais uns professores que ela encontrou, e aí eu me deparei com quase 30 pessoas para assistir aquilo que eu estava preparado para duas, para explicar para duas pessoas. E aquilo ali, eu olhei assim, tipo, bom, vamos lá, respira fundo e vai. E é justamente isso, quando a gente sabe, tem noção do que vai falar também, ajuda a tranquilizar muito. Mas eu acho que me ajudou muito, muito, muito essa convivência com o teatro, com a dança, com a arte, para me desenvolver e para pensar em outras coisas. Por outro lado, né, se a gente também não consegue canalizar toda essa energia, toda essa abertura que a gente tem, a gente também fica perdido. Eu imagino isso, né? Até por ver outras pessoas, porque a gente está sempre criando, né? A gente está sempre criando e às vezes a gente precisa focar e canalizar tudo isso, né? Porque se a gente não foca e não canaliza esse processo criativo também, ele fica só criando, né? A gente não concretiza coisas. Não, a Né? gente não concretiza nada, né? E eu acho que quando a gente não. A arte, ela é concreta, né? Ela é um ofício concreto. Você tem que produzir algo, né? Senão não é. Uhum. A arte é isso, é o ofício de fazer algo. Então, você tem que, não basta só planejar, você tem que executar, né? Seja uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, uma música, um espetáculo de teatro, uma dança, uma coreografia, você tem que concretizar de fato. Aí ela se torna a arte, né? Quando você consegue e isso com técnica, né, utilizando técnicas. Quando você consegue superar a técnica
e passar para algo que é realmente a sua manifestação, a sua expressão, aí ela se torna arte, né? Isto é arte. Quando ele transcende a técnica, né? E transcende o simples planejamento. Ele tem que ir para a ação mesmo. Ele tem que chegar, e ele tem que chegar no observador, né? No espectador, no consumidor daquela obra, né? Para ela fechar, digamos assim, o ciclo, né? O ciclo da arte. O ciclo da arte. Que agora me traz uma outra questão, né? Nós, como colocar isso? Como que está sendo essa questão da arte na pandemia, Magali? A gente não consegue ir assistir, não consegue, olha, de outros olhos, precisa produzir de outra maneira. Como que está isso? Para quem produz, eu penso que está sendo complicado, mas ao mesmo tempo está sendo, as pessoas estão se obrigando a conhecer, né, e a experimentar outras formas de fazer, mas todas as artes elas estão sendo intermediadas pela tecnologia, né? Nós estamos nesse momento experimentando isso, né? No que vai dar isso, não sei, né? É um momento e que a gente, há muitos anos que a gente já vem trabalhando, né, permeando a arte de tecnologia, né, em todas as áreas, né? As pessoas passaram a desenhar no computador, né, a produzir, enfim, uma linguagem de computador, uma linguagem tecnológica. Isso foi em todas as áreas, cinema, literatura, e o teatro também. Só que tem algumas coisas que eu acho que é o teatro, que eu colocaria o teatro aí, que ele não pode ser intermediado por uma outra linguagem, né? Porque a linguagem do teatro ela é essencialmente presencial. Você pode, e é o que todo mundo está fazendo agora na pandemia, fazendo performances, filmando, né, postando. Mas isso, no momento que você filma um espetáculo, ele é um vídeo do espetáculo. Ele não é o espetáculo. Ele não é o teatro. Ele continua sendo uma peça. Ele é a peça, né, aquela peça, mas ele não é o ato de estar no teatro. Você não está com a plateia, você não tem a troca. Mesmo que você esteja numa live, não é a mesma coisa, porque está sendo intermediado por um aparelho, não é? Você não está ali sentindo o cheiro do teatro, você não está ali enxergando o suor escorrendo do rosto do ator, você não está ali sentindo a magia da luz, né, que vem e atravessa o palco. Aquilo você não está vendo, você não está sentindo na sua plenitude. Você não tem todo o ritual de ir ao teatro, de sair de casa, de comprar o ingresso, de se organizar, de ir, de convidar quem você gosta para ir junto, né, de sentar no teatro, de ficar esperando começar, né, depois sair, comentar o que você sentiu. A conversa do saguão, né? A conversa do saguão da entrada, da saída. Então tem todo um ritual ali que é o que faz parte do teatro, né? E se você não elimina isso, você elimina a essência do teatro, né? Que é justamente essa vivência, que é justamente, que a gente estava colocando antes, que eu estava colocando a questão política, o viés político do teatro. E ele só se torna político porque ele é feito em grupo, ele é feito em comunidade, né? Aquela comunidade que está ali, aquele público, aquele elenco e aqueles espectadores. E ali acontece o fenômeno. No momento que você tira isso, já é outra coisa. É uma outra linguagem, né? Não quero dizer que ela é menor ou que ela é diferente. Ela é diferente, simplesmente, né? Mas o fenômeno, ele só acontece de forma presencial. A gente tem uma frieza agora de assistir, a gente não tem a ideia dessa terceira dimensão, que é você estar sentado na plateia
e olhando as pessoas atuando e olhando para onde eu quero olhar e não para onde a câmera me leva para olhar. Porque eu me lembro que, assim, às vezes a gente fica olhando para alguma coisa que está acontecendo, onde todo mundo está olhando para o outro lado, mas para nós aquilo chama a atenção, e que a gente não consegue com essa, posso chamar o quê, dessa quarta parede física que nós colocamos na frente agora, real, né? A gente tem Uhum. uma tela que nos direciona para o olhar de outra pessoa, né? A gente está sendo conduzido e direcionado a todo momento por tudo que a gente tem visto. E quanto mais nós utilizamos, né, as redes sociais de uma maneira, digamos assim, não controlada, não produtiva, a gente se perde nessa manipulação que é esse ponto de vista de onde olhar, né, que a gente perde quando assiste alguma coisa. E claro, né, a gente sabe que é um período, a gente sabe que está todo mundo doido para voltar para o teatro, para voltar para fazer essas coisas, para se encontrar novamente, né? Uhum. Mas a gente vê algumas invenções, algumas canções estacadas de prédios, a gente vê o pessoal fazendo grupos de casa e tentando fazer algumas coisas, né? Tá Reinventando, todo, mas sim, tá realmente todo isso. mundo inventando, tá todo mundo tentando encontrar caminhos novos, né? Uhum. Escapes e formas de fazer. Eu acho que isso vai resultar sim num aprendizado, né? Disso tudo que a Sim. gente vai poder usar para ir para frente ou até construir novas possibilidades, novas linguagens, inclusive. Então, eu acho que tudo que acontece tem o seu porquê e tem que ser utilizado da melhor forma, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado para não perder coisas que são importantes, né? De dizer, isso agora já passou, isso é coisa velha, coisa do passado, não se faz mais assim, agora se faz de outro jeito. Não, peraí, né? Eu acho que existem coisas que são básicas, que é o contato humano, né? É a relação olho no olho, e isso nunca vai poder ser substituído, né? Que é essa questão humana mesmo. Porque quando Uhum. você está intermediado, você tem um nível de, de intimidade com quem né? Como nós agora, nós estamos falando aqui, a gente está, né? Digamos assim, sintonizados, pensando, né? Junto, mas seria diferente se nós estivéssemos aqui sentados no sofá, conversando, tomando um vinho juntos, não é? É uma Com outra certeza. relação. É um outro tipo de Uhum. relação. E a arte também se dá dessa forma, né? Especialmente o teatro. O teatro tem uma relação muito próxima, primeiro, entre os próprios atores, né? Porque o fazer teatro, digamos assim, muitas vezes a gente não quer nem apresentar o teatro, muitas vezes a gente quer se bastar dentro do próprio grupo, né? Os próprios o ensaio é maravilhoso, né? Porque ali você tem toda uma vivência, você tem um aprendizado, você tem descobertas que você faz ali, né? É como um cientista no laboratório ali, né? No ensaio. E é muito prazeroso isso. Muito prazeroso. Por isso São que tantos espetáculos nos bastidores, né? São tantos espetáculos que acontecem nos bastidores exatamente, que muitas o vezes até pessoal vê um resultado mais final, mas interessantes do que o que vai a público, né? a construção daquilo é muito interessante. Ela é Isso. muito. E eu acho que é fundamental que a gente reconhecer. Eu acho que quando a gente começa a perder, aí a gente sente mais ainda, né, a importância das coisas que a gente está perdendo. E eu acho que talvez, tomara, que agora quando a gente retomar, as pessoas possam realmente reconhecer o valor do que a gente tem e lutar e salvaguardar
né? A arte, a cultura, principalmente, que é a nossa forma de estar junto com o outro, como viver com o outro, como se relacionar com o outro e valorizar cada vez mais isso, essa construção coletiva. Exato, e o quanto é importante, eu estava me lembrando agora de uma reportagem, é, eu não vou lembrar quem é que fez, porque eu sou péssimo para nomes, mas essa pessoa teve na, ele fez uma pesquisa nas favelas do Rio de Janeiro, com aquela gurizada que era os aviãozinhos do tráfico, né, que eram as crianças, os adolescentes ali que estavam envolvidos com o cara. E ele fez uma matéria, ele entrevistou, se eu não me engano, 18 daqueles meninos, e um deles falou uma coisa, quando ele perguntou o que ele queria ser, né, se ele não tivesse naquela vida, se ele não tivesse naquela situação. E esse menino falou, eu queria ser palhaço. Como assim? Palhaço, palhaço de circo. E aí ele volta, depois de um tempo, né, teve a produção do documentário, o documentário encerrou. Quando o documentário estreou, só tinham 2 daqueles 18 meninos vivos ainda. Né? E um deles era esse rapaz. E o que aconteceu? Para te ver como as coisas são bem antigas, né? Esse menino, ele ganhou uma bolsa, enfim, uma oportunidade de trabalhar no Beto Carreiro, sendo palhaço. Então, se realizou aquilo que ele queria, né? E a arte transforma, ela transforma. Eu acredito que transforma muitas pessoas quando a gente e basta a gente ver quão as pessoas estão com falta disso, com as coisas que vêm acontecendo. Eu assisto pouca televisão, poucas coisas, mas as coisas que aparecem, que a gente pincela, são só coisas ruins. É gente passando por cima de corpo de alguém para saquear uma carga porque o caminhão tombou. Pessoa que viu a outra caída lá, em vez de ajudar a tirar foto, para postar. E, e o quanto a arte dentro dessa pessoa, de exteriorizar uma certa sensibilidade, talvez fizesse ela pensar diferente. É uma opinião pessoal minha, obviamente, que as pessoas podem discordar, né, dela, mas eu acho que falta de sentir, né, acho que essa falta toda que estão tendo, dá para quem tem sensibilidade para perceber, consegue perceber o quanto a falta dessa arte tem feito de mal nesse tempo que a gente está vivendo. Não sei se você concorda com Sim, isso, concordo, mas concordo, porque a arte, e não só a arte, mas a cultura como um todo, a cultura como um todo. né? A cultura como um todo, mas a arte em especial, porque a arte ela te toca, né? Ela toca no teu Uhum. mais, na tua parte mais sensível. Ela é importante para que a gente se mantenha no caminho da civilidade, porque o que a gente tem percebido é que o ser humano ele é muito facilmente ele vai para o caminho da selvageria. É impressionante, a gente está vendo século XXI. É algo assim inacreditável, né? Eu que sou uma, tu também é, né? Enfim, mas eu sou mais porque eu sou mais velha, mas eu sou uma pessoa do século XX, né? Sou uma mulher do século XX, né? A maior parte da minha vida, né? Eu vivi no século XX e a gente tinha muito sonho, muita expectativa com o futuro. Daí a gente dizia, bom, agora eu acho que a gente engrenou, eu acho que agora a gente está entendendo, né, que a gente precisa, né, a cultura, a gente precisa ser cada vez mais generoso, mais sociável, mais político, mais, né, a gente tem que pensar no outro, a gente já viu tanta coisa horrível, a gente, né, já viu, né, a gente
o século XX passou por duas grandes guerras, por tragédias, por coisas terríveis, e agora a gente aprendeu, agora a gente vai, né? E a gente teve todo aquele e todo o movimento, né, o movimento hippie, né, que teve no pós-guerra e todo então tipo vamos viver a harmonia, a paz, o amor, é isso que a humanidade precisa de muito paz e amor. E aí a gente chega no século XXI e se depara com um retrocesso civilizatório impressionante, um obscurantismo tomando conta de, das instituições, não é só dos indivíduos, né? Aqui e ali, não é os indivíduos que por acaso se perderam no caminho, não, tomando conta de instituições. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, a arte e a cultura precisam ser imensamente trabalhadas, retomadas, salvaguardadas, para que a gente possa retomar esse caminho civilizatório. Exato. Está dando um eco aí. Não, acho que tem uma ligação entrando aí, talvez até aí. Pode ser. Mas daqui a pouco a pessoa vai parar de desligar. Isso vai acontecer sempre quando a gente está conversando, são tantos aplicativos que às vezes estão chamando em um e aí interfere no outro. Da coisa. Mag, para a gente encerrar, o que a gente pode deixar para dizer para o pessoal que vai nos assistir mais tarde, né? Eu gravo sempre as lives para a Elétrica do Batom às 16 horas. Não sei porque desse horário, mas esse horário foi um horário que me pareceu bom para que isso acontecesse. Mas ela fica, né, gravada ali e as pessoas vão assistindo. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu deixo para te encerrar. Te passei a bola. O bastão. Bem, eu penso que é isso que a gente colocou, né, que a gente estava falando até agora, da importância da cultura, da importância da arte, que a gente percebeu demais neste momento, e que eu acho que uma grande parcela das pessoas perceberam como é importante isso, como é importante essas questões do humano, né? Realmente do humano, que não são só as questões econômicas, de sobrevivência, né? Mas realmente as questões que tratam do humano, que tratam da nossa sensibilidade, das nossas possibilidades de reflexão sobre o mundo, né? Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo, usufrua das nossas produções artísticas, né? Conviva com a nossa cultura e com a diversidade cultural, principalmente, né? Se abra para o mundo, para as possibilidades, muitas vezes pessoas que estão próximas da gente, né? Mas que têm uma porção de coisas para nos oferecer que são diferentes das nossas, né? Mas que vão nos enriquecer, né? Então, para que a gente se abra para o mundo, se abra para o outro, para as coisas para as coisas do sensível, para as coisas do humano, para aquilo que nos torna mais especiais enquanto raça, enquanto espécie humana, né? Que nos fazem ser de fato diferentes. Nós queremos ser diferentes, né? Nós nos orgulhamos de ser diferentes do restante da natureza. Então, que o façamos de forma inteligente e sensível. É isso. Muito bom. Muito obrigado, Magali, pela tua disponibilidade de tempo. Muito obrigado por ter escrito, né? Magali volta a dizer que tem um texto lá na Elétrica do Batom, para o pessoal ir lá e ler e conhecer um pouco mais da Magali. Eu que agradeço a possibilidade, a oportunidade de conversar aí contigo. E com todo mundo. Que venham outras oportunidades. Obrigado, então, Magui. Estamos encerrando. Obrigada, tchau. Sei que tem um compromisso agora. Certo, tchau. Tudo de bom. Tchau.